Quem serão aqueles que vão enfrentar o verdadeiro inimigo quando a guerra final finalmente começar? Lá em 2017, o próprio Eiichiro Oda revelou que a história de One Piece originalmente era planejada para durar apenas 5 anos. Só que, por conta da introdução dos Shichibukai, os famosos 7 Senhores da Guerra, a história foi se expandindo cada vez mais. E foi justamente aí que surgiu uma teoria muito interessante. Muita gente começou a suspeitar que o plano original do Oda talvez fosse encerrar a obra no arco de Skypiea. E se você parar pra pensar, isso faz muito sentido. O primeiro capítulo de One Piece foi lançado em 1997, e o arco de Skypiea começou no mangá em 2002, ou seja, exatamente no 5º ano da história, batendo perfeitamente com o plano inicial do autor. E não para por aí. Se a gente observar as revelações mais recentes sobre o possível vilão final de One Piece, o misterioso Imu, inevitavelmente vem alguém à mente: Enel. Desde o design até a presença. Aquele bastão longo, o visual imponente, as vestes marcantes e até mesmo os elementos que aparecem ao redor dele. Tudo isso cria um paralelo muito forte com o Imu. Mas o mais interessante não é só a aparência, é a mentalidade. Tanto Enel quanto Imu se enxergam como figuras supremas. Enel se via literalmente como um deus, enquanto Imu ocupa o trono como o verdadeiro rei do mundo. E as semelhanças continuam. Ambos possuem um grupo seleto de subordinados extremamente importantes. No caso de Imu, temos os 5 anciões, o Gorosei. Já Enel tinha seus 4 sacerdotes, junto com Yama, formando um grupo de elite. Por isso, existe uma possibilidade muito forte de que o arco de Skypiea não foi apenas mais uma aventura, mas sim um reflexo do final de One Piece. E existe um momento específico nesse arco que deixa isso ainda mais claro. Um painel do capítulo 273. A cena onde 4 personagens enfrentam Enel. Naquele momento, tecnicamente são 5, porque a Nami também está presente, mesmo escondida, e o próprio Enel reconhece isso. Ou seja, são 5 figuras diante de um deus. E é exatamente por isso que eu acredito que na guerra final, essa cena vai se repetir. 5 personagens irão se colocar diante de Imu. 5 personagens que vão tentar derrubá-lo, mas, no fundo, a gente já sabe. Nenhum deles será o responsável final por derrotar esse inimigo, porque esse papel já está reservado para Monkey D. Luffy, assim como aconteceu com Enel. Agora que tudo está claro, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O primeiro nome dessa lista é aquele que vai representar o antigo governante de Skypiea, Ganfall. E, na minha visão, existe um personagem que pode espelhar perfeitamente esse papel na guerra final: Loki. E o motivo é simples. Ambos são, tecnicamente, reis. Antes da chegada de Enel em Skypiea, Ganfall era o verdadeiro deus, o governante daquele lugar. Mas ele foi derrubado, e só depois da derrota de Enel, ele recupera sua posição como líder. No caso do Loki, sim, ele ainda não é oficialmente o rei de Elbaf, mas a própria história já deixa bem claro, ele é o escolhido. Tudo indica que o rei Harald pretende que Loki seja o seu sucessor. Mas aí vem a dúvida: e o Hajrudin? Desde o começo do arco de Elbaf, o Eiichiro Oda já começou a preparar esse conflito. Foi revelado que o sonho de Hajrudin é unir todos os gigantes do mundo, um objetivo extremamente parecido com o de Monkey D. Luffy. A diferença é que Hajrudin quer governar os gigantes, ele quer liderar todos eles. Por isso, existe uma grande chance de que, ao final do arco de Elbaf, Loki seja coroado como rei. Principalmente agora que a verdade começou a vir à tona. E todos estão entendendo que existia um motivo por trás dele ter matado o próprio pai, o rei Harald. Sem contar que, nesse momento, Loki está protegendo Elbaf contra os Cavaleiros Sagrados, e até mesmo contra Imu. Agora, passando para o próximo nome dessa lista, aquele que vai representar o Wiper. E aqui, não tem discussão: Monkey D. Dragon. É praticamente impossível não colocar o Dragon entre aqueles que vão enfrentar Imu. Toda a luta dele gira em torno disso. O objetivo do Dragon sempre foi derrubar o governo mundial, ou seja, em algum momento ele vai encarar Imu de frente. Inclusive, existe uma grande possibilidade de que o exército revolucionário já esteja atacando Mary Joyce, considerando os acontecimentos mais recentes da história. E quando a gente compara Dragon com Wiper, as semelhanças vão além da aparência. Ambos lideram forças que lutam diretamente contra aquilo que consideram injusto. Dragon criou o exército revolucionário para derrubar o sistema. Wiper liderava os guerreiros Shandia para recuperar Upper Yard de Enel. Agora, o próximo nome é um dos mais interessantes dessa lista. Aquele que representa a Nico Robin, Marshall D. Teach, o Barba Negra. Sim, pode parecer estranho à primeira vista, mas as conexões são profundas. Ambos são sobreviventes. Robin foi a única que escapou do incidente de Ohara. Já o Barba Negra, tudo indica que ele seja o último sobrevivente de uma linhagem extremamente importante ligada a D. Além disso, os dois compartilham algo essencial: inteligência.
Robin é literalmente uma arqueóloga. E o próprio Oda já deu pistas sobre isso em relação ao Barba Negra. Em SBS foi revelado que um dos hobbies dele é fazer pesquisas históricas. E mais, se ele não fosse um pirata, ele seria um arqueólogo. Ou seja, um espelho direto da Robin. Agora, o quarto nome dessa lista. Aquele que representa o Roronoa Zoro. E aqui entra alguém que muita gente já imaginava, Shanks. A conexão entre os dois é simples, mas muito forte. Ambos são espadachins, ambos possuem personalidades semelhantes. E acima de tudo, ambos têm uma ligação profunda com Luffy. E agora, o último nome. Talvez o mais inesperado de todos. Aquele que representa a Nami, que no caso de Skypiea, estava escondida durante o confronto. E aqui entra Buggy, sim, o Buggy. Pode parecer totalmente fora de lógica colocar ele nesse grupo, mas se tem uma coisa que One Piece sempre faz, é quebrar expectativas. E o Buggy é praticamente a personificação disso. De forma absurda, ele sempre acaba se colocando entre os grandes, seja como o Shichibukai ou até mesmo como um dos Yonkou. Ele não é o mais forte, mas sempre está lá, no meio do caos, no meio dos gigantes. E exatamente por isso, ele se encaixa perfeitamente nesse paralelo. Absolutamente ninguém esperava que o Buggy chegasse tão longe. Nem o mais otimista dos fãs imaginava ele se tornando um Shichibukai, e muito menos um Yonkou. Tenho certeza que isso nem passava pela cabeça de vocês. E é exatamente por isso que ver o Buggy diante de Imu na guerra final, ao lado dos personagens mais poderosos do mundo, seria mais uma daquelas jogadas geniais do Eiichiro Oda. Um choque. Uma quebra de expectativa absurda, exatamente do jeito que o Oda gosta. Então, esses são os 5 personagens que, na minha visão, vão se colocar diante de Imu na guerra final. 5 figuras que refletem diretamente aquele painel icônico de Skypiea. Mas claro, existem outros nomes que também merecem atenção. Personagens que podem muito bem ocupar esse lugar. Como, por exemplo, Nefertari Vivi. Em termos de combate, ela não é uma das mais fortes. Mas quando falamos de impacto na história, a Vivi é gigante. E considerando que a história de Imu parece estar diretamente ligada à família Nefertari, principalmente a Nefertari Lily, a presença dela nesse momento faria total sentido. Inclusive, ela poderia facilmente ocupar o lugar do Buggy nesse cenário. Outro nome que não dá para ignorar, Kobe, representando os Marines. Mas não qualquer Marine, e sim aquele que carrega o verdadeiro senso de justiça. A gente já viu várias vezes o Kobe não aceita injustiças. Nem mesmo dentro da própria marinha. Ele representa uma mudança, uma nova geração, e isso pode ser crucial no momento final. Enfim, esse foi o tema de hoje. E se você curtiu essa teoria, já sabe, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, se inscreve também para não perder os próximos vídeos, porque o que vem pela frente em One Piece pode mudar tudo o que a gente acha que sabe. E antes de finalizar, quero dar um aviso rápido para vocês. Eu decidi levar esse novo tipo de conteúdo para um canal secundário. Lá, vou narrar com a minha própria voz. Vai ser um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui. Já aqui no canal principal, eu vou manter tudo do jeito que vocês conhecem. A mesma pegada, a mesma voz, sem misturar os conteúdos. A ideia é organizar melhor e entregar o melhor dos dois lados para vocês. Então, quando tiver um tempinho, passa lá no canal secundário com calma. Tenho certeza que vocês vão curtir esse novo formato também. De verdade, muito obrigado por todo o apoio de sempre. Tamo junto.